Atenção! Esse audiolivro é uma produção exclusiva do canal Oráculo Universal. Qualquer conteúdo semelhante encontrado fora do canal oficial do Oráculo no YouTube deve ser considerado como plágio. O conhecimento é o que muda o mundo. E no Oráculo Universal, ele está a um play de distância. Como dar nó em gravata. Introdução. Amarrar uma gravata de forma elegante e profissional é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que precise se vestir formalmente. Aprender as técnicas certas pode transformar completamente a sua aparência e transmitir confiança. Em um mundo onde a primeira impressão é fundamental, dominar a arte de dar nó em gravata pode ser o diferencial entre parecer amador ou verdadeiramente profissional. Seja para entrevistas de emprego, reuniões importantes, casamentos ou eventos formais. Saber dar um nó de gravata adequado demonstra atenção aos detalhes e refinamento pessoal. Esta habilidade não só aumenta sua versatilidade no vestuário, mas também oferece a flexibilidade de adaptar seu visual de acordo com diferentes ocasiões e estilos de roupa. O nó de gravata é mais do que apenas um ato mecânico, é uma arte que requer prática e paciência. Com os nossos conselhos detalhados, você poderá dominar diferentes estilos de nós, desde o clássico nó prate até o sofisticado nó Windsor. Você também aprenderá variações importantes como o meio Windsor, ideal para ocasiões menos formais, e o nó pequeno, perfeito para gravatas mais finas. Além das técnicas básicas, você descobrirá truques valiosos para obter resultados perfeitos, como ajustar o comprimento ideal, posicionar a gravata de maneira simétrica e escolher o tipo de nó mais adequado para cada estilo de colarinho. Também abordaremos dicas importantes sobre como evitar os erros mais comuns, como deixar a gravata torta ou com comprimento inadequado. Prepare-se para elevar seu visual e impressionar com sua nova habilidade, transformando uma tarefa potencialmente desafiadora em um processo simples e gratificante. Introdução. Dar um nó de gravata é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que deseja apresentar uma aparência elegante e profissional. Em um mundo onde a primeira impressão é crucial, a maneira como você amarra sua gravata pode ser um diferencial significativo, seja em uma entrevista de emprego, uma reunião importante ou uma cerimônia especial. Dominar diferentes tipos de nós de gravata não apenas valoriza seu visual, mas também demonstra atenção aos detalhes e cuidado com a apresentação pessoal. Esta habilidade oferece versatilidade ao seu guarda-roupa, permitindo que você adapte seu visual de acordo com diferentes ocasiões e estilos de colarinho de camisa. Um nó bem feito pode transformar completamente a aparência de um traje, enquanto um nó mal executado pode comprometer até mesmo o terno mais elegante. Nesta sessão, exploraremos os principais tipos de nós de gravata, fornecendo instruções passo a passo para que você possa aprender a realizar cada um deles com facilidade. Desde o clássico e versátil nó Windsor, perfeito para ocasiões formais e colarinhos mais abertos, até opções mais contemporâneas como o nó prate e o sofisticado nó Merovingian. Você descobrirá técnicas que lhe permitirão personalizar seu estilo e se destacar em qualquer ocasião. Além das técnicas práticas, você aprenderá a escolher o nó mais adequado para cada tipo de gravata e ocasião, considerando fatores como a espessura do tecido, o padrão da gravata e o estilo do colarinho da camisa. Com prática e paciência, você desenvolverá a confiança necessária para executar cada tipo de nó com precisão e elegância, elevando significativamente seu nível de apresentação pessoal. Principais tipos de nós de gravata. Os nós de gravata são elementos fundamentais da moda masculina, cada um com suas características únicas e ocasiões mais apropriadas. A escolha do nó correto pode transformar completamente a aparência de um traje, tornando-o mais ou menos formal de acordo com a necessidade. Nó Windsor, também conhecido como nó inglês. O nó Windsor, também chamado de nó inglês, é um dos nós de gravata mais populares e elegantes. Ele é simétrico, volumoso e confere uma aparência formal e sofisticada, sendo ideal para ocasiões importantes como casamentos e eventos formais. Criado em homenagem ao Duque de Windsor no século XX, este nó se destaca pela sua forma triangular perfeita e pela sua capacidade de manter a gravata firme por longos períodos. É especialmente adequado para colarinhos mais largos e gravatas de tecidos mais grossos. Nó 4 em mão. O nó 4 em mão é um nó mais simples e assimétrico, resultando em uma gravata mais estreita. É considerado um nó casual e é frequentemente usado em ambientes de trabalho menos formais.
Sua origem remonta ao século XIX, quando os cocheiros amarravam as rédeas dos 4 cavalos de uma carruagem de forma semelhante. Este nó é versátil e funciona bem com praticamente qualquer tipo de gravata e colarinho, sendo particularmente adequado para homens com pescoço mais fino ou para gravatas mais espessas. É também o nó mais fácil de aprender e executar, tornando-o perfeito para iniciantes. Nó Kelvin. O nó Kelvin é um nó de gravata elegante e estruturado, com uma silhueta triangular distinta. Ele é considerado um nó intermediário, sendo mais formal que o nó 4 em mão, mas menos formal que o nó Windsor. Este nó foi nomeado em homenagem a Lord Kelvin, famoso físico e matemático do século XIX. É particularmente adequado para ocasiões semiformais e ambientes corporativos. O nó Kelvin se destaca pela sua forma equilibrada e elegante, funcionando especialmente bem com gravatas de seda de média espessura e colarinhos médios a largos. É uma excelente opção para quem busca um visual profissional sem parecer excessivamente formal. A escolha do nó de gravata ideal deve levar em consideração não apenas a ocasião, mas também o tipo de colarinho da camisa, a largura e o tecido da gravata, além das proporções do seu corpo. Um nó bem executado pode elevar significativamente o visual de qualquer traje. Nó Windsor, também conhecido como nó inglês. O nó Windsor, também conhecido como nó inglês, é um dos nós de gravata mais elegantes e populares, com uma rica história que remonta ao Duque de Windsor no início do século XX. Ele cria um nó simétrico e volumoso, conferindo um visual sofisticado e formal. Este nó é frequentemente utilizado em ocasiões importantes, como eventos sociais, reuniões de negócios e cerimônias formais, sendo particularmente apreciado por sua presença marcante e refinada. A popularidade do nó Windsor deve-se não apenas à sua aparência elegante, mas também à sua versatilidade com diferentes tipos de tecidos e estilos de colarinho. É especialmente adequado para camisas com colarinhos mais largos e abertos, que proporcionam espaço suficiente para acomodar seu volume característico. Para obter os melhores resultados, recomenda-se utilizar gravatas de seda ou materiais similares com peso médio a pesado. Passe a extremidade larga da gravata por sobre a estreita. Passe a extremidade larga por baixo da extremidade estreita e através do pescoço. Passe a extremidade larga por baixo da volta que você acabou de fazer e puxe para cima, ajustando o nó. Certifique-se de que o nó esteja centralizado e bem ajustado ao pescoço. Finalize deslizando a extremidade larga da gravata através do nó finalizado. O nó Windsor é conhecido por sua aparência elegante e imponente, sendo uma escolha popular para eventos formais e situações que requerem um visual sofisticado. Sua execução cuidadosa e o ajuste preciso do nó são fundamentais para obter um resultado impecável. Existem algumas variações do nó Windsor que merecem atenção. O meio Windsor, por exemplo, é uma versão mais compacta que mantém a simetria característica, mas com um volume ligeiramente menor. Esta variação pode ser mais apropriada para ocasiões menos formais ou para pessoas com físico mais esguio. Já o Windsor duplo é ainda mais elaborado e volumoso, sendo reservado para as ocasiões mais formais e cerimoniosas. Para garantir um resultado perfeito, é importante considerar alguns aspectos técnicos. O comprimento inicial da gravata deve ser maior do que o utilizado em outros tipos de nós, devido ao volume adicional necessário. A textura e a espessura do tecido também influenciam significativamente no resultado final. Gravatas muito finas podem não proporcionar o volume desejado, enquanto as muito grossas podem resultar em um nó excessivamente volumoso. Nó 4 em mão. O nó 4 em mão, também conhecido como nó simples, é uma das opções mais básicas e populares para atar a gravata. Apesar de sua simplicidade, esse nó transmite um visual elegante e sofisticado, sendo uma ótima escolha para ocasiões formais e eventos sociais. Sua construção simétrica e compacta o torna uma opção versátil, que se adapta bem a diferentes estilos de camisas e tipos de gravatas. História e origem. O nome 4 em mão tem origem no século XIX, quando os cocheiros britânicos amarravam as rédeas de 4 cavalos com um nó semelhante. Com o tempo, este método foi adaptado para gravatas e se tornou um dos estilos mais populares em todo o mundo, especialmente após a Revolução Industrial, quando as gravatas se tornaram um acessório essencial do vestuário masculino. Como fazer o nó? Coloque a gravata ao redor do pescoço, com a parte larga à sua direita e a parte estreita à esquerda.
A extremidade larga deve estar aproximadamente 30 centímetros abaixo da estreita. Cruze a parte larga sobre a estreita. Passe a parte larga por trás da estreita. Traga a parte larga para frente, passando-a sobre o loop frontal. Insira a parte larga através do loop frontal, de cima para baixo. Segure o nó solto com uma mão enquanto aperta delicadamente com a outra. Ajuste o nó deslizando-o para cima até o colarinho. Vantagens do nó 4 em mão. Simplicidade na execução, ideal para iniciantes. Funciona bem com qualquer tipo de tecido de gravata. Cria uma aparência levemente assimétrica que muitos consideram charmosa. Adequado para camisas com qualquer tipo de colarinho. Perfeito para homens de menor estatura, pois o nó é proporcionalmente menor. Para criar o nó 4 em mão, você começa cruzando a parte larga da gravata sobre a parte estreita, passando-a pelo pescoço e em seguida, enfiando-a pela abertura do nó. Ao ajustar o nó, você obtém uma forma ligeiramente assimétrica, com a parte estreita da gravata ficando um pouco mais curta que a parte larga. Essa característica confere ao nó um visual único e distinguido. Dicas de uso. Para obter o melhor resultado com o nó 4 em mão, escolha gravatas de tecidos médios a pesados, que manterão melhor a forma do nó. É especialmente elegante quando usado com gravatas de seda ou lã, e combina perfeitamente com camisas de colarinho italiano ou inglês. Para um visual mais moderno, mantenha o nó levemente solto. Para ocasiões mais formais, ajuste-o mais próximo ao colarinho. O nó 4 em mão é considerado uma escolha clássica e atemporal, sendo apropriado para uma ampla gama de ocasiões formais e semiformais, desde reuniões de negócios até eventos sociais elegantes. Sua simplicidade e elegância o tornam uma opção segura e versátil para qualquer homem que deseja apresentar uma imagem refinada e polida. É particularmente recomendado para uso diário no ambiente corporativo, onde sua aparência profissional e discreta se destaca sem chamar atenção excessiva. Nó Kelvin. O nó Kelvin, também conhecido como nó de relógio, é um dos tipos de nós de gravata menos comuns, mas que pode dar um toque elegante e sofisticado ao visual. Esse nó é caracterizado por sua simetria e formato triangular, conferindo à gravata um aspecto geométrico e moderno. Desenvolvido no início do século XX, o nó Kelvin ganhou popularidade entre os entusiastas da moda masculina que buscavam alternativas únicas aos nós tradicionais. Uma das características mais marcantes do nó Kelvin é sua estrutura robusta e bem definida, que cria uma presença visual marcante no pescoço. O formato triangular equilibrado e as bordas precisas fazem dele uma escolha excepcional para gravatas de seda mais finas ou de largura média. Além disso, esse nó funciona particularmente bem com camisas de colarinho amplo, pois sua estrutura preenche adequadamente o espaço do colarinho. Comece colocando a gravata em torno do pescoço, com a parte larga à sua direita e a parte estreita à esquerda. Certifique-se de que a parte larga fique cerca de 30 centímetros mais baixa que a parte estreita. Cruze a parte larga sobre a parte estreita, formando um X. O ângulo desse cruzamento deve ser aproximadamente 45 graus, para garantir a simetria final do nó. Passe a parte larga pelo pescoço, por baixo da parte estreita, e puxe-a para cima. Mantenha a tensão constante para evitar folgas no nó. Passe a parte larga pela abertura formada acima, pelo lado direito, e puxe-a para baixo, ajustando o nó. Este é o momento crucial para definir a forma triangular característica. Finalize ajustando o nó, certificando-se de que ele esteja centralizado e com as bordas retas. Dedique especial atenção ao alinhamento das pontas e à simetria geral. O nó Kelvin é uma ótima opção para ocasiões formais, como eventos de negócios ou cerimônias, pois transmite uma imagem de elegância e atenção aos detalhes. É particularmente apropriado para apresentações importantes, entrevistas de emprego de alto nível e eventos sociais sofisticados, onde um toque de distinção é bem-vindo. É importante praticar a técnica até se sentir confortável, pois o nó pode ser um pouco mais desafiador do que alguns outros tipos. Para dominar o nó Kelvin, recomenda-se praticar em frente a um espelho pelo menos 10, 15 vezes. Observe que diferentes tecidos de gravata podem se comportar de maneira distinta. Gravatas de seda pura tendem a criar os melhores resultados, enquanto tecidos mais grossos podem tornar o nó muito volumoso. A chave para um nó Kelvin perfeito está no equilíbrio entre tensão e forma, garantindo que o nó mantenha sua estrutura característica ao longo do dia. Nó Pratt, também conhecido como nó Shelby. O nó Pratt, também chamado de nó Shelby,
É um método relativamente moderno de amarrar a gravata que foi criado por Jerry Pratt, um funcionário do Departamento de Câmara dos Estados Unidos, na década de 1950. Este nó ganhou popularidade mundial quando foi apresentado por Don Shelby, um âncora de televisão, nos anos 1980. Diferente de outros nós tradicionais como o Windsor ou Foreign Hand, o Pratt combina elegância e simplicidade de uma maneira única, oferecendo um visual equilibrado que não é nem muito volumoso nem muito discreto. Uma das características mais notáveis do nó Pratt é sua versatilidade. Ele funciona excepcionalmente bem com gravatas de espessura média e é apropriado para praticamente qualquer tipo de camisa social. Além disso, este nó é especialmente adequado para homens com pescoço mais fino ou para aqueles que preferem um visual mais contemporâneo e refinado. Passe a gravata ao redor do pescoço. Coloque a gravata ao redor do pescoço, com a parte mais larga do lado direito e a parte mais estreita do lado esquerdo. A ponta mais larga deve ficar aproximadamente 30 centímetros abaixo da mais estreita. Cruze a parte mais larga sobre a parte mais estreita. Puxe a parte mais larga da gravata por cima da parte mais estreita, cruzando-as. Este movimento deve ser feito com cuidado para manter o alinhamento da gravata. Passe a parte mais larga pela abertura do pescoço. Passe a parte mais larga da gravata pela abertura do pescoço, por baixo da parte mais estreita. Certifique-se de que o tecido não esteja torcido neste momento. Passe a parte mais larga por baixo da parte mais estreita. Passe a parte mais larga da gravata por baixo da parte mais estreita, na direção da sua direita. Este movimento é crucial para criar a estrutura característica do nó Pratt. Passe a parte mais larga pela abertura do nó. Passe a parte mais larga da gravata pela abertura do nó que você acabou de formar, puxando-a para cima. Ajuste o nó deslizando-o suavemente até a gola da camisa. Para um acabamento perfeito, certifique-se de que as duas pontas da gravata estejam alinhadas, com a ponta mais larga cobrindo levemente o último botão da camisa. O nó Pratt bem executado deve ter uma forma simétrica e uma pequena covinha logo abaixo do nó, que adiciona um toque de elegância ao visual. O nó Pratt é uma escolha excelente para diversas ocasiões formais, desde entrevistas de emprego até casamentos. Sua elegância discreta o torna especialmente adequado para ambientes corporativos, onde um visual profissional e sofisticado é essencial. Para melhores resultados, recomenda-se praticar o nó algumas vezes antes de usá-lo em uma ocasião importante, garantindo assim a perfeição do acabamento. Uma dica importante é sempre verificar se o comprimento final da gravata está adequado. A ponta deve tocar levemente a fivela do cinto. Além disso, o nó Pratt funciona particularmente bem com gravatas de seda ou outros tecidos de peso médio, que mantém melhor a forma do nó ao longo do dia. Nó Alfo Windsor, também conhecido como nó italiano. O nó Alfo Windsor, também chamado de nó italiano, é uma variação mais simplificada do tradicional nó Windsor. Conhecido por sua elegância e simetria, este nó é uma escolha popular para ocasiões mais formais e eventos importantes. Sua estrutura levemente mais compacta em comparação ao nó Windsor o torna uma opção perfeita para camisas com golas menores ou para aqueles que preferem um visual mais discreto. O processo de dar o nó Alfo Windsor é relativamente simples e direto. A parte mais ampla da gravata é cruzada sobre a parte mais estreita, passando pelo pescoço e então pela abertura do nó, criando um visual triangular e equilibrado. Esse nó é uma ótima opção para homens de todas as idades e estilos, desde profissionais elegantes até estudantes observadores da moda. Além de sua aparência sofisticada, o nó Alfo Windsor também é conhecido por sua versatilidade. Ele se adapta bem a uma ampla gama de tecidos e larguras de gravatas, tornando-o uma escolha versátil para diferentes looks e ocasiões. Com um pouco de prática, qualquer um pode aprender a dar este nó elegante e refinado, elevando instantaneamente a aparência e confiança de quem o usa. Passo a passo para o nó perfeito. Posicione a gravata ao redor do pescoço, com o lado mais largo à direita e cerca de 30 centímetros mais comprido que o lado mais estreito. Cruze a parte mais larga sobre a parte mais estreita, formando um X. Passe a ponta larga por trás da parte estreita, da direita para a esquerda. Traga a ponta larga para frente, passando-a pela abertura entre a gravata e o pescoço. Passe a ponta larga horizontalmente da direita para a esquerda, por trás do nó. Finalize passando a ponta larga pela frente do nó e através do laço frontal. Ajuste o nó cuidadosamente, puxando a ponta larga para baixo enquanto segura o nó.
Ocasiões ideais: entrevistas de emprego e reuniões de negócios, jantares formais e semiformais, casamentos e celebrações, apresentações profissionais, eventos acadêmicos formais. Para um resultado ainda mais elegante, considere a largura da sua gravata em relação ao nó. Gravatas mais finas, 7 a 8 centímetros, geralmente produzem um nó alvo-indizor mais proporcional, enquanto gravatas mais largas podem resultar em um nó mais volumoso. O segredo está em manter as proporções equilibradas com o tipo de colarinho da camisa e sua estrutura facial. Uma dica importante é praticar o nó em frente ao espelho algumas vezes antes de usá-lo em uma ocasião especial. Observe que o comprimento final da gravata deve atingir a fivela do cinto. Este é um detalhe crucial que muitos negligenciam, mas que faz toda a diferença na aparência final. Nó Cavendish. O nó Cavendish é considerado um dos nós de gravata mais elegantes e formais. Ele é caracterizado por sua simetria e silhueta geométrica, conferindo um visual refinado e sofisticado. Esse nó é uma variação do nó Windsor, com algumas diferenças sutis na sua execução. Originado na Inglaterra do século XIX, o nó Cavendish recebeu seu nome em homenagem à família aristocrática Cavendish, conhecida por sua elegância e estilo impecável. Este nó ganhou popularidade entre a alta sociedade britânica e posteriormente se espalhou para outros países, tornando-se um símbolo de refinamento e atenção aos detalhes. Uma das características mais marcantes do nó Cavendish é sua versatilidade. Embora seja tradicionalmente associado a eventos formais, ele também pode ser usado em ocasiões semiformais quando combinado com gravatas de padrões mais discretos. O nó funciona especialmente bem com gravatas de seda mais espessas e camisas com colarinho inglês ou italiano. Começa-se com a gravata pendurada no pescoço, com a parte larga à esquerda e a parte estreita à direita. A ponta larga deve ultrapassar a estreita em aproximadamente 30 centímetros. Cruza-se a parte larga sobre a parte estreita, formando uma diagonal. É importante manter a tensão uniforme durante todo o processo. Passa-se a parte larga pela abertura do pescoço, por baixo da parte estreita. Este movimento deve ser suave para evitar torcer o tecido. Puxa-se a parte larga para cima e a enfia-se na abertura do nó, ajustando. Neste momento, é crucial manter a simetria do nó. Finaliza-se com um nó simétrico e elegante, perfeito para ocasiões formais como casamentos, eventos de gala ou reuniões de negócios. Para um resultado perfeito, é recomendável praticar o nó Cavendish algumas vezes antes de usá-lo em uma ocasião especial. A chave para um nó bem feito está na paciência e na atenção aos detalhes durante cada etapa do processo. O resultado final deve ser um nó proporcional ao tamanho do colarinho da camisa e do rosto de quem o usa. Profissionais da moda recomendam o nó Cavendish especialmente para homens com pescoço mais largo ou para aqueles que desejam criar uma presença mais imponente, já que o volume do nó ajuda a equilibrar as proporções do conjunto. Nó Merovingian. O nó Merovingian é um estilo de amarração de gravata menos comum, mas que possui um desenho elegante e sofisticado. Esse tipo de nó é caracterizado por uma aparência mais volumosa e simétrica, com um visual quase quadrado. Ele é considerado uma variação do nó Windsor, mas com uma execução mais complexa e intrincada. O nome deste nó é inspirado na dinastia Merovingia, que governou a região da França entre os séculos V e VIII. Conhecida por sua sofisticação e complexidade em questões de vestimenta e protocolo. Assim como seus nobres ancestrais, este nó carrega consigo uma aura de distinção e refinamento único. Para criar o nó Merovingian, é necessário seguir uma sequência de passos mais detalhada do que em outros tipos de nós. O processo requer paciência e precisão, pois cada dobra e ajuste influencia diretamente no resultado final. A técnica envolve múltiplas camadas e cruzamentos, criando um padrão tridimensional que se destaca dos nós convencionais. Este nó é particularmente adequado para ocasiões formais específicas, eventos de gala e premiações, casamentos sofisticados, jantares diplomáticos, apresentações executivas importantes, ocasiões onde se deseja demonstrar atenção excepcional aos detalhes. Embora exija mais prática para dominar, o nó Merovingian é uma escolha excepcional para quem busca um visual diferenciado e sofisticado. Sua complexidade e beleza únicos fazem dele uma verdadeira obra de arte em termos de amarração de gravata, ideal para pessoas que apreciam a arte da vestimenta formal em seu mais alto nível. Passo 1. Colocar a gravata no pescoço.
O primeiro passo para fazer um nó de gravata perfeito é posicionar corretamente a gravata no pescoço. Este passo é fundamental pois determina como o nó ficará no final. Passar o pescoço pela abertura da gravata. Antes de começar a dar o nó, é crucial colocar a gravata corretamente ao redor do pescoço. Passe a parte larga da gravata pelo pescoço, deixando a parte estreita do lado direito do corpo. Certifique-se de que o tecido não esteja torcido ou dobrado. Ajustar a posição da gravata. Certifique-se de que a gravata esteja centralizada e alinhada corretamente no pescoço. Ajuste a posição da parte larga da gravata, deixando-a um pouco acima do cinto. A gravata deve ficar reta em relação ao corpo, sem inclinar para nenhum dos lados. Verificar o comprimento da gravata. O ideal é que a parte larga da gravata alcance um pouco abaixo do cinto. Ajuste o comprimento da gravata, puxando-a para cima ou para baixo conforme necessário. A parte mais larga deve ficar aproximadamente 3 a 4 dedos abaixo do cinto. Equilibrar as pontas. A parte larga deve ficar mais comprida que a parte estreita. Como regra geral, a ponta estreita deve alcançar aproximadamente a altura do terceiro botão da camisa. Este equilíbrio é crucial para conseguir um nó bem proporcionado. Verificação final da posição. Antes de começar a fazer o nó, faça uma última verificação. A gravata deve estar centralizada no colarinho, as duas pontas devem estar com o comprimento adequado, e o tecido deve estar liso e sem dobras. Ajuste o colarinho da camisa se necessário para que fique bem posicionado ao redor da gravata. Lembre-se que um bom nó de gravata começa com um posicionamento correto. Tome o tempo necessário nesta etapa inicial, pois ela é fundamental para conseguir um resultado final elegante e profissional. Cruzar a parte larga sobre a parte estreita. Passo 1. Segurar a parte larga da gravata com a mão dominante, mantendo-a firme mas sem tensão excessiva. Passo 2. Cruzar a parte larga sobre a parte estreita da gravata, mantendo um ângulo de aproximadamente 45 graus. Passo 3. Certificar-se de que a parte larga fique sobre a parte estreita de forma uniforme e centralizada. Este segundo passo é fundamental para criar a base do nó da gravata. Ao cruzar a parte larga sobre a parte estreita, você estabelece a estrutura inicial do nó, preparando-o para as próximas etapas. É importante ter cuidado nesta etapa para que a parte larga fique posicionada de forma alinhada e simétrica sobre a parte estreita, criando uma base sólida para o nó. Um erro comum nesta fase é cruzar as partes da gravata com muita força, o que pode resultar em um nó apertado demais ou desalinhado. Mantenha os movimentos suaves e controlados. Outro aspecto importante é manter as mãos estáveis e fazer o cruzamento em um movimento único e contínuo, evitando ajustes excessivos que podem deixar a gravata torta. Se você notar que o cruzamento não ficou adequado, é melhor recomeçar do início. Um bom cruzamento nesta etapa facilitará muito a conclusão do nó nas etapas seguintes. Lembre-se também de que a parte larga deve estar posicionada ligeiramente mais à direita do que a parte estreita após o cruzamento, pois isso facilitará a formação do nó final. Passo 3. Passar a parte larga pela abertura do pescoço. Este passo é fundamental para criar a base do nó perfeito da gravata. Vamos explorar cada movimento em detalhes para garantir que você faça corretamente. Passo 1. Colocar a gravata no pescoço. Comece com a gravata solta em volta do pescoço, com a parte larga do lado direito e a parte estreita do lado esquerdo. Certifique-se de que a parte larga fique cerca de 30 centímetros mais baixa que a parte estreita. A etiqueta da gravata deve estar virada para baixo, e as costuras não devem estar torcidas. Passo 2. Cruzar a parte larga sobre a parte estreita. Pegue a parte larga da gravata com sua mão dominante e cruze-a sobre a parte estreita, formando um X. Mantenha a parte estreita estável com a outra mão. O movimento deve ser suave e controlado, evitando torcer o tecido. A parte larga deve ficar perfeitamente alinhada sobre a estreita, sem formar dobras ou vincos. Passo 3. Passar a parte larga pela abertura do pescoço. Agora pegue a parte larga da gravata e passe-a pela abertura do pescoço, de baixo para cima. Essa é a etapa crucial para começar a formar o nó da gravata. Use os dedos indicador e polegar para guiar o tecido com precisão, evitando que ele se enrole ou torça. Mantenha uma tensão suave mas firme no tecido enquanto passa pela abertura. Este movimento deve ser feito com cuidado para não desalinhar as partes anteriores do nó. Observe que a tensão adequada do tecido durante todo o processo é essencial para criar um nó bonito e bem estruturado.
Se necessário, você pode fazer pequenos ajustes na posição da gravata antes de prosseguir para o próximo passo. Passo 4. Passar a parte larga por baixo da parte estreita. Cruzar as extremidades. Passe a parte larga da gravata por baixo da parte estreita, certificando-se de que o movimento seja suave e controlado. Este cruzamento é essencial para formar a base do nó. Segurar firmemente. Mantenha a parte larga da gravata posicionada com a mão, garantindo que a tensão seja uniforme. É importante manter um controle preciso para que o nó fique bem estruturado. Girar suavemente. Gire a parte larga da gravata em direção ao pescoço de forma delicada, criando um movimento fluido e contínuo. Este giro deve ser feito com cuidado para não torcer o tecido. Essa é a quarta etapa para dar o nó na gravata, um momento crucial que requer atenção aos detalhes. Após cruzar a parte larga sobre a parte estreita, você deve passar a parte larga por baixo da parte estreita, um movimento que exige precisão e delicadeza. Segure a parte larga firmemente com uma das mãos e com a outra mão, gire-a suavemente em direção ao pescoço, criando assim a estrutura básica do nó. Este movimento é fundamental para dar a forma desejada à gravata e garantir que o nó fique elegante e bem feito. A pressão aplicada neste momento determinará o volume final do nó, por isso é importante encontrar o equilíbrio ideal, nem muito apertado, nem muito frouxo. Lembre-se que a simetria é crucial nesta etapa, pois ela influenciará diretamente o resultado final do seu nó de gravata. Uma dica importante é manter os dedos próximos ao ponto onde as partes se cruzam, pois isso ajuda a controlar melhor o movimento e evita que o tecido escorregue ou se deforme durante o processo. Se necessário, você pode fazer pequenos ajustes na tensão e no posicionamento antes de prosseguir para a próxima etapa. Passo 5. Passar a parte larga pela abertura do nó. Esta é uma das etapas mais cruciais para conseguir um nó de gravata perfeito. É neste momento que você vai dar forma final ao nó, por isso é importante prestar muita atenção aos detalhes e movimentos. Passo 1. Segure a parte larga da gravata com firmeza entre o polegar e o indicador. Com movimentos suaves e controlados, passe-a pela abertura do nó que você acabou de formar. Este movimento deve ser feito com cuidado para evitar que o tecido fique torcido ou amassado. Passo 2. Com atenção especial, certifique-se de que a parte larga da gravata passe corretamente por trás da parte estreita e saia pela frente do nó. Este movimento é fundamental para criar a forma triangular característica de um nó bem feito. Mantenha o tecido esticado, mas sem tensão excessiva. Passo 3. Faça os ajustes finais do nó com precisão, garantindo que a parte larga da gravata fique perfeitamente alinhada com a camisa e o terno. Verifique se as proporções estão corretas e se o nó está centralizado. Um bom alinhamento é essencial para um visual profissional e elegante. Após completar estes passos, você terá formado a estrutura básica do nó da gravata. É importante verificar se o comprimento está adequado e se o nó está simétrico. Um nó bem feito deve ter uma forma triangular definida e parecer natural, sem dobras ou vincos indesejados. Lembre-se que a prática leva à perfeição, então não se preocupe se precisar fazer alguns ajustes adicionais nas primeiras tentativas. Ajustar o nó da gravata. Posicionar a gravata. Certifique-se de que a parte larga da gravata esteja do lado direito e a parte estreita do lado esquerdo. A ponta mais larga deve ficar aproximadamente 30 centímetros abaixo da mais estreita. Passar a gravata pela abertura. Passe a parte larga da gravata através da abertura do nó, mantendo uma pressão suave e constante para evitar torcer o tecido. Certifique-se de que as costuras da gravata fiquem alinhadas. Ajustar o tamanho. Ajuste o comprimento da gravata, deixando-a com um tamanho confortável e equilibrado. A ponta da gravata deve tocar levemente a fivela do cinto. Apertar e centralizar. Segure a parte inferior da gravata com uma mão e deslize o nó para cima com a outra, ajustando a tensão gradualmente até atingir o ponto ideal. Finalizar os detalhes. Verifique se o dimple, pequena dobra, está bem formado logo abaixo do nó e ajuste as laterais para garantir simetria perfeita. Após formar o nó, é importante ajustar a gravata para obter um visual impecável. Primeiro, certifique-se de que a parte larga da gravata está posicionada do lado direito e a parte estreita do lado esquerdo. Em seguida, passe a parte larga da gravata pela abertura do nó, garantindo que ele fique bem centralizado e com o tamanho adequado. Finalmente, faça os últimos ajustes, deixando a gravata com um comprimento confortável e um visual equilibrado.
Durante o processo de ajuste, preste atenção especial à tensão do nó. Ele não deve ficar nem muito apertado nem muito frouxo. O nó bem ajustado deve permitir que você coloque um dedo confortavelmente entre a gravata e o colarinho. Se perceber que o nó está torto ou assimétrico, não hesite em desfazê-lo e começar novamente. É melhor gastar alguns minutos extras do que sair com o nó mal feito. Lembre-se também de verificar se a gravata está perfeitamente alinhada com os botões da camisa e se o comprimento está correto. A ponta da gravata deve tocar a fivela do cinto, nem mais longa nem mais curta. Para gravatas listradas ou estampadas, certifique-se de que o padrão esteja centralizado e que as listras ou desenhos estejam alinhados verticalmente. Essa atenção aos detalhes é o que diferencia um visual mediano de um verdadeiramente elegante e profissional. Dicas adicionais: experimente diferentes estilos de nó. Além dos nós mais tradicionais, explore nós mais elaborados como Merovingian ou Cavendish para adicionar personalidade ao seu visual. O nó Windsor é perfeito para ocasiões formais, enquanto o Furinhand é ideal para o dia a dia. Para eventos especiais, o nó Eldredge pode criar um impacto único. Cada estilo de nó transmite uma mensagem diferente e pode complementar diversos tipos de colarinho. Armazene a gravata corretamente. Mantenha suas gravatas penduradas ou enroladas para evitar amassados e preservar a forma. Isso ajudará a gravata a durar mais. Utilize cabides específicos para gravatas ou organizadores de gaveta com divisórias. Evite deixar as gravatas expostas à luz solar direta ou em ambientes úmidos. Para viagens, enrole a gravata suavemente e guarde em um compartimento separado da mala. Se possível, invista em um porta-gravatas de qualidade para proteção adicional. Ajuste o comprimento da gravata. Se a gravata for muito longa ou curta, peça um alfaiate que a ajuste ao seu tamanho. Isso deixará o visual mais limpo e elegante. O comprimento ideal é quando a ponta da gravata toca levemente o cinto. Para gravatas mais largas ou mais finas, o ajuste profissional pode fazer toda a diferença. Um alfaiate experiente também pode ajudar a reparar pequenos danos ou personalizar o formato da ponta da gravata de acordo com suas preferências. Lembre-se de que dar o nó na gravata é uma habilidade que melhora com a prática. Não se desanime se não conseguir na primeira tentativa. Com o tempo, você vai ficar cada vez mais ágil e confiante. A chave está em desenvolver a memória muscular através da repetição constante. Comece praticando com o espelho de corpo inteiro, onde você pode ver claramente todos os seus movimentos. À medida que sua confiança aumenta, experimente diferentes estilos e texturas de gravatas. Dedique alguns minutos extras todas as manhãs para aperfeiçoar seu nó. Observe como profissionais experientes fazem seus nós e não hesite em pedir dicas a amigos ou familiares que dominam a técnica. Com dedicação, você descobrirá que dar nó em gravatas pode se tornar não apenas uma habilidade prática, mas também uma forma de expressão pessoal que reflete seu estilo único e atenção aos detalhes. Cuidados com a gravata. Manter suas gravatas em ótimo estado de conservação é essencial para uma aparência elegante e profissional. Uma gravata bem cuidada não apenas dura mais tempo, mas também mantém sua forma, cor e textura originais, garantindo que você sempre transmita uma imagem impecável. Investir tempo nos cuidados adequados com suas gravatas é tão importante quanto a escolha do modelo perfeito. Armazenamento adequado. Guarde suas gravatas dobradas ou penduradas em uma gaveta ou cabide específico para gravatas para evitar amassados e preservar a forma. Evite dobrá-las muitas vezes, pois isso pode deformar o tecido. O ideal é utilizar um organizador próprio para gravatas que permita mantê-las esticadas e separadas umas das outras. Se precisar guardar em gaveta, role a gravata suavemente, começando pela ponta mais larga. Limpeza cuidadosa. Limpe periodicamente suas gravatas com um pano úmido ou leve lavagem a seco. Evite lavar em máquina, pois pode danificar o tecido e a estrutura. Manchas devem ser tratadas rapidamente com um produto adequado ao tipo de tecido. Para manchas leves, um pano úmido com água morna pode ser suficiente. Em casos mais graves, procure sempre um serviço especializado em limpeza de gravatas. Proteção contra danos. Use um protetor de gravata ou gravata clipe para evitar que ela seja puxada ou suje durante o dia. Evite deixar a gravata pendurada quando não estiver usando, pois isso pode causar deformação. Durante as refeições, tome cuidado extra para evitar manchas de comida e, se possível, use um guardanapo como proteção adicional.
Cuidados especiais com diferentes tecidos, gravatas de seda, poliéster ou outras fibras delicadas requerem atenção extra. Evite expô-las à luz solar direta, calor excessivo ou umidade, pois isso pode danificar o tecido. Gravatas de seda são particularmente sensíveis a produtos químicos e perfumes, então evite o contato direto. Gravatas de lã devem ser protegidas contra traças durante o armazenamento. Cuidados em viagens. Quando viajar, enrole suas gravatas cuidadosamente e guarde-as em um estojo próprio ou em um compartimento separado da mala. Se possível, use um protetor específico para gravatas em viagem. Ao chegar ao destino, desembale as gravatas imediatamente e pendure-as para que as possíveis dobras se desfaçam naturalmente. Manutenção sazonal. Faça uma inspeção regular de suas gravatas a cada mudança de estação. Verifique se há sinais de desgaste, manchas ou danos que precisem de atenção. Aproveite para reorganizar sua coleção, separando as gravatas por estação e fazendo a manutenção necessária em cada uma. Para prolongar ainda mais a vida útil de suas gravatas, estabeleça uma rotina regular de manutenção. Faça inspeções periódicas, realize a limpeza adequada quando necessário e sempre reserve um tempo para organizá-las corretamente após o uso. Lembre-se que uma gravata bem conservada não apenas mantém sua aparência original por mais tempo, mas também representa um investimento inteligente em seu guarda-roupa profissional. Escolher o tamanho correto da gravata. Escolher o tamanho certo da gravata é essencial para garantir um visual elegante e polido. A gravata deve ter o comprimento ideal para se ajustar perfeitamente à sua camisa e terno. Uma gravata muito curta pode deixar o visual deselegante, enquanto uma gravata muito longa pode parecer descuidada e prejudicar a aparência geral. O comprimento padrão de uma gravata deve ser suficiente para que a ponta alcance a fivela do cinto quando amarrada, nem mais nem menos. Para a maioria dos homens, isso significa uma gravata com aproximadamente 147, 152 centímetros de comprimento. Antes de comprar uma nova gravata, é importante verificar suas medidas pessoais, como a altura, o tamanho do pescoço e a largura dos ombros. Dessa forma, você pode identificar o comprimento ideal que se ajustará perfeitamente ao seu corpo e criará um look harmonioso e proporcionado. Para homens mais altos, acima de 1,85 metros, recomenda-se procurar gravatas extra longas, que geralmente têm entre 157 e 162 centímetros. Já para homens mais baixos, menos de 1,70 metros, gravatas um pouco mais curtas, em torno de 142 a 147 centímetros, podem ser mais apropriadas. Outra dica importante é observar a largura da gravata. A largura ideal deve ser proporcional à lapela do seu terno. Geralmente, uma gravata com 8 a 10 centímetros de largura é a mais apropriada para a maioria dos homens. No entanto, homens com compleição mais robusta podem optar por uma gravata um pouco mais larga, enquanto aqueles com uma estrutura mais fina podem preferir uma gravata um pouco mais estreita. O importante é escolher uma largura que valorize suas características e proporcione um visual harmonioso e elegante. É importante considerar também as variações sazonais e as tendências atuais. No verão, gravatas mais leves e ligeiramente mais estreitas, 7 a 8 centímetros, podem ser mais apropriadas, enquanto no inverno, gravatas um pouco mais largas, 9 a 10 centímetros, combinam melhor com roupas mais pesadas e formais. Para ocasiões formais como casamentos e eventos de gala, prefira gravatas de largura clássica, 8,5 a 9 centímetros, que nunca saem de moda. Um erro comum é ignorar a proporção entre o nó da gravata e o colarinho da camisa. O tamanho do nó deve ser proporcional ao espaço entre as pontas do colarinho. Para colarinhos mais abertos, opte por nós mais volumosos como o Windsor. Para colarinhos mais fechados, o nó simples ou meio Windsor são mais adequados. Lembre-se também que o tipo de nó escolhido pode afetar o comprimento final da gravata, então faça alguns testes antes de decidir qual gravata comprar. Combinar a gravata com a camisa e o terno. Combinar a gravata corretamente com a camisa e o terno é essencial para criar um visual elegante e harmonioso. Existem diversos aspectos importantes a considerar para garantir uma combinação perfeita e profissional. Em primeiro lugar, a gravata deve combinar com a cor da camisa. Cores semelhantes ou cores complementares funcionam bem, evitando contrastes muito acentuados.
Por exemplo, uma camisa azul clara combina perfeitamente com uma gravata azul marinho, enquanto uma camisa branca oferece mais flexibilidade, podendo ser combinada com praticamente qualquer cor de gravata. Para camisas listradas ou xadrez, é recomendável optar por gravatas lisas para evitar um visual muito carregado. O material da gravata também deve ser compatível com o da camisa, por exemplo, seda combina melhor com tecidos mais finos e leves. Gravatas de seda são ideais para ocasiões formais, enquanto gravatas de lã ou algodão são mais adequadas para eventos casuais ou looks de meia estação. A textura da gravata também pode adicionar interesse visual ao conjunto. Uma gravata com textura sutil pode elevar um look monocromático. Quanto ao terno, a gravata deve complementar a cor do tecido. Gravatas neutras como preto, cinza ou azul marinho combinam bem com ternos nas mesmas cores. Já para ternos em tons mais claros, como bege ou cinza claro, gravatas com cores mais vibrantes podem criar um visual mais moderno e arrojado. Em eventos noturnos, opte por gravatas em tons mais escuros e sofisticados, enquanto durante o dia você pode explorar cores mais claras e vibrantes. O tamanho da gravata é outro fator crucial. Ela deve ter o comprimento ideal para chegar próximo ao cinto, nem muito longa nem muito curta. O nó da gravata deve ser proporcional ao colarinho da camisa, nem muito grande nem muito pequeno. Para colarinhos mais abertos, um nó Windsor mais volumoso é apropriado, enquanto colarinhos mais fechados pedem nós mais discretos, como o fur in hand. As estações do ano também podem influenciar na escolha da gravata. Na primavera e verão, cores mais claras e padrões mais leves são bem-vindos. No outono e inverno, tons mais escuros e texturas mais pesadas como lã e cashmere são mais apropriados. Além disso, considere o horário do evento. Gravatas com padrões mais elaborados e cores mais vibrantes são mais adequadas para eventos diurnos, enquanto eventos noturnos pedem gravatas mais sóbrias e elegantes. Por fim, lembre-se que as tendências da moda podem influenciar nas combinações, mas o mais importante é manter a harmonia e o equilíbrio visual do conjunto. Uma combinação bem pensada de gravata, camisa e terno pode elevar significativamente seu visual e transmitir profissionalismo e atenção aos detalhes. Diferentes ocasiões de uso da gravata. A gravata é um acessório versátil que pode transformar completamente um visual masculino. Sua utilização vai muito além do tradicional ambiente corporativo, adaptando-se a diversos contextos e ocasiões. A chave está em saber escolher um modelo, a cor e o estilo adequados para cada momento. Ocasiões sociais. Em ocasiões sociais formais como casamentos, formaturas e jantares de gala, a gravata é um acessório essencial para complementar o visual elegante e sofisticado. Ela ajuda a transmitir respeito, profissionalismo e atenção aos detalhes. Para casamentos diurnos, opte por cores mais claras e estampas delicadas. Em eventos noturnos, gravatas em tons escuros como azul marinho, bordô ou preto são mais apropriadas. Em formaturas, considere usar uma gravata que combine com as cores da instituição de ensino. Ambiente de trabalho. No ambiente corporativo, a gravata é uma peça-chave para o visual profissional. Ela comunica seriedade, competência e compromisso com a imagem da empresa. Muitos escritórios e setores têm códigos de vestimenta que exigem o uso de gravata. Para o dia a dia no escritório, invista em gravatas de cores sólidas ou com listras discretas. Em reuniões importantes ou apresentações, escolha modelos mais sofisticados em seda pura. Para ambientes financeiros e jurídicos, mantenha-se em padrões mais conservadores, enquanto áreas criativas permitem maior experimentação. Ocasiões casuais. Embora menos comum, é possível usar gravata em ocasiões mais casuais, como jantares com amigos ou passeios informais. Nessas situações, é importante escolher uma gravata com um estilo mais relaxado e menos formal, como uma gravata de malha ou com estampas divertidas. Experimente combinações com blazer e jeans, ou mesmo com cardigan em dias mais frios. Gravatas mais finas e em materiais como algodão ou lã são excelentes opções para criar um visual descontraído mas elegante. Eventos esportivos. Surpreendentemente, a gravata também pode ser usada em eventos esportivos, como jogos de golfe ou partidas de tênis. Nesse contexto, a gravata ajuda a criar um visual elegante e diferenciado, sem perder a versatilidade e a informalidade típicas desses eventos. Opte por gravatas em materiais leves como algodão ou seda fina,
e considere padrões mais descontraídos como listras largas ou pequenos motivos esportivos. Em clubes tradicionais de golfe ou tênis, uma gravata bem escolhida pode demonstrar respeito às tradições do esporte enquanto mantém o conforto necessário. Independentemente da ocasião, lembre-se que a gravata deve sempre harmonizar com o resto do traje e ser apropriada para o contexto do evento. Um bom guarda-roupa de gravatas deve incluir opções para cada uma dessas situações, permitindo versatilidade e adequação a diferentes momentos. Gravatas sociais. As gravatas sociais são indispensáveis para ocasiões formais e eventos importantes, como casamentos, formaturas, reuniões corporativas e jantares de gala. Elas transmitem um senso de elegância, profissionalismo e atenção aos detalhes. A escolha adequada de uma gravata social pode elevar significativamente o visual masculino, demonstrando refinamento e bom gosto em ocasiões especiais. O primeiro aspecto a ser considerado na escolha de uma gravata social é o nó. Cada estilo de nó tem suas características próprias e se adequa a diferentes situações. Nó Windsor. O clássico nó de gravata que confere um visual sofisticado e equilibrado. É especialmente adequado para colarinhos mais largos e eventos muito formais. Sua forma triangular simétrica o torna uma escolha segura para ocasiões importantes. Nó Pratt. Um nó mais curto e compacto, ideal para camisas com golas menores. É uma excelente opção para o dia a dia corporativo, pois combina elegância com praticidade. Sua execução é mais simples que o Windsor, mantendo ainda assim um aspecto profissional. Nó Alfo Windsor, uma variação do nó Windsor, com um visual ligeiramente menos formal. Perfeito para reuniões de negócios e eventos semiformais. Oferece um bom equilíbrio entre sofisticação e simplicidade. Nó Kelvin, um nó elegante e simétrico, que se adapta bem a gravatas de seda e finas. Sua forma distintiva o torna uma escolha interessante para quem busca se destacar mantendo a formalidade. É particularmente adequado para ocasiões especiais como formaturas e casamentos. Nó Cavendish, um nó sofisticado e discreto, que valoriza o caimento da gravata. Ideal para gravatas de tecidos mais pesados e é uma excelente escolha para eventos formais durante o inverno. Ao escolher uma gravata social, priorize tecidos nobres como seda, lã ou microfibra, que transmitem uma imagem de qualidade e exclusividade. A seda pura é especialmente valorizada por seu brilho natural e caimento perfeito, enquanto a lã oferece uma textura mais interessante para ocasiões menos formais. Combine-as com camisas de algodão ou linho, em cores neutras como branco, azul marinho ou cinza, para obter um visual elegante e atemporal. Na seleção de cores e padrões, considere o contexto do evento. Para ocasiões muito formais, como casamentos noturnos ou jantares de gala, opte por cores sólidas em tons escuros como azul marinho, bordô ou preto. Para eventos diurnos ou menos formais, você pode escolher padrões discretos como listras finas, pequenos poás ou padronagens geométricas sutis. Lembre-se sempre de harmonizar a gravata com o resto do traje, evitando combinações muito contrastantes. Para manter suas gravatas sociais sempre impecáveis, é fundamental guardá-las adequadamente. Após o uso, desfaça o nó cuidadosamente e enrole a gravata sem apertar muito, guardando-a na posição vertical ou pendurada em um cabide específico para gravatas. Evite deixar o nó feito por muito tempo, pois isso pode deformar o tecido e comprometer a aparência da peça. Em caso de manchas, procure sempre uma lavagem especializada para preservar a qualidade do tecido. Gravatas casuais. Além das gravatas formais, existe uma ampla gama de opções de gravatas casuais que podem ser usadas em ocasiões menos solenes. Essas gravatas, muitas vezes, possuem designs mais descontraídos, com padrões mais divertidos e cores mais vibrantes, permitindo que você expresse sua personalidade de maneira mais informal. Os padrões podem incluir listras finas, bolinhas pequenas, xadrez discreto, ou até mesmo estampas temáticas sutis, como pequenos símbolos ou motivos geométricos. As gravatas casuais são perfeitas para serem usadas com looks mais despojados, como camisas sociais com mangas curtas, blazers de tecido leve ou até mesmo camisas polo. Elas são uma ótima opção para eventos de escritório mais descontraídos, encontros informais com amigos ou até mesmo para um passeio no fim de semana. Em ambientes de trabalho com dress code mais flexível, as gravatas casuais podem ser uma escolha inteligente para manter um visual profissional sem parecer excessivamente formal. Ao escolher uma gravata casual,
lembre-se de levar em conta o equilíbrio entre o design da gravata e o restante do seu visual. Procure por tecidos leves e macios, como seda ou algodão, que caiam bem em looks mais descontraídos. Experimente diferentes padrões e cores para encontrar aquela que melhor se adapta ao seu estilo pessoal. Vale ressaltar que, mesmo sendo mais despojadas, as gravatas casuais ainda devem manter certa elegância e harmonia com o conjunto. Quanto às cores, as gravatas casuais oferecem uma paleta mais diversificada que as tradicionais. Tons de azul claro, verde água, rosa pastel, amarelo suave e até mesmo combinações multicoloridas discretas são excelentes escolhas para o dia a dia. No verão, cores mais vivas e alegres são bem-vindas, enquanto no inverno, tons mais sóbrios e terrosos podem ser mais apropriados. Para a manutenção adequada das suas gravatas casuais, recomenda-se guardá-las sempre penduradas ou enroladas suavemente para evitar vincos permanentes. Em caso de manchas, prefira sempre a limpeza profissional, pois mesmo sendo mais informais, esses acessórios requerem cuidados especiais para manterem sua aparência e durabilidade. Com os cuidados adequados, uma boa gravata casual pode durar anos mantendo seu caimento e aparência originais. Gravatas esportivas. As gravatas esportivas são a escolha perfeita para ocasiões mais casuais e descontraídas. Diferente das gravatas sociais, elas possuem um visual mais despojado e informal, combinando perfeitamente com looks mais descontraídos. Com seu estilo versátil e contemporâneo, as gravatas esportivas têm ganhado cada vez mais espaço no guarda-roupa masculino moderno, oferecendo uma maneira elegante de manter a sofisticação sem perder o conforto. Tecidos leves e flexíveis. As gravatas esportivas geralmente são feitas de tecidos como algodão, linho ou seda, que proporcionam maior conforto e mobilidade. O algodão é especialmente popular por sua durabilidade e facilidade de manutenção, enquanto o linho oferece um visual mais rústico e é perfeito para climas quentes. Já a seda casual apresenta um acabamento menos brilhante que a tradicional, mantendo a elegância com um toque mais despojado. Padrões e estampas divertidas. Gravatas esportivas costumam exibir padrões geométricos, florais ou até mesmo estampas com temáticas esportivas, conferindo um toque mais jovial e moderno. Você pode encontrar desde listras discretas e xadrez casual até estampas mais ousadas com motivos náuticos, animais ou abstratos. A variedade de cores também é mais ampla, permitindo combinações criativas e personalizadas. Largura mais estreita. Diferente das gravatas sociais, as esportivas possuem uma largura mais estreita, harmonizando melhor com camisas e blazers mais casuais. A largura típica varia entre 6 e 7,5 centímetros, criando uma proporção mais atual e moderna. Esta característica também contribui para um visual mais jovem e contemporâneo, além de facilitar a criação de nós mais discretos e adequados ao estilo casual. Combinações informais. As gravatas esportivas combinam perfeitamente com camisas polo, camisetas básicas, bermudas e até mesmo jeans, criando visuais descontraídos e despojados. São ótimas para compor looks do tipo smart casual, podendo ser usadas com blazers de algodão, cardigans leves ou suéteres finos. Em dias mais quentes, funcionam bem até mesmo com camisas de manga curta bem cortadas. As gravatas esportivas são a escolha ideal para momentos mais informais, como happy hours, eventos de lazer ou até mesmo finais de semana. Elas adicionam um toque de personalidade e estilo a qualquer look casual, permitindo que você mantenha um visual elegante sem parecer excessivamente formal. São particularmente populares em ambientes de trabalho mais descontraídos, eventos ao ar livre e encontros sociais informais. Para manter suas gravatas esportivas em bom estado, é recomendado guardá-las enroladas ou penduradas, evitando dobras que podem marcar o tecido. A lavagem deve seguir as instruções específicas para cada material, mas geralmente é preferível a limpeza a seco para preservar a forma e as cores. Com os cuidados adequados, suas gravatas esportivas podem durar por muito tempo, mantendo sempre um aspecto novo e bem cuidado. Conclusão: aprender a dar nó em gravata é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que deseja se vestir de forma elegante e profissional. Nesta sessão, exploramos os principais tipos de nós de gravata, desde o clássico nó Windsor até opções mais modernas como o nó Cavendish e o nó Merovingian. Cada estilo tem sua própria personalidade e propósito, permitindo que você escolha o nó mais adequado para cada ocasião.
Os passos detalhados que discutimos para criar cada um desses nós foram desenvolvidos ao longo de décadas de tradição na arte da vestimenta masculina. Embora possa parecer intimidador no início, com prática regular e atenção aos detalhes, qualquer pessoa pode dominar essas técnicas. Recomendamos começar com o nó simples e progressivamente avançar para os estilos mais complexos conforme sua confiança aumenta. Além das técnicas de amarração, abordamos aspectos cruciais do cuidado com as gravatas, incluindo armazenamento adequado, métodos de limpeza e manutenção regular. Uma gravata bem cuidada não apenas dura mais tempo, mas também mantém sua aparência impecável, garantindo que você sempre transmita uma imagem profissional e sofisticada. Independentemente da ocasião, seja ela formal ou casual, saber como dar o nó correto na gravata pode fazer toda a diferença na sua aparência e autoconfiança. Esta habilidade é particularmente valiosa em entrevistas de emprego, apresentações importantes, eventos sociais formais e ocasiões especiais como casamentos. Dominar essa técnica é mais do que apenas um passo importante para se vestir com estilo, é uma forma de demonstrar atenção aos detalhes, respeito pelo ambiente profissional e compromisso com sua apresentação pessoal.